Olá, galerinha do GEAL! Esperamos que estejam todos bem. Estão prontos para mais um estudo? Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece com muito amor no coração? Então vamos fechar os nossos olhinhos e pensar em um lugar bem bonito. Pode ser junto à natureza, ou então podemos pensar no nosso irmão, Jesus, e direcionar a Ele as nossas mais maravilhosas vibrações. Vamos lá? Jesus, querido amigo, é neste momento que nos reunimos em Seu nome, com muita felicidade em nossos corações, que pedimos Sua autorização para mais um estudo da nossa evangelização do GEAL. Que possamos, Senhor, estar com os corações calmos, mas muito atentos a tudo aquilo que hoje aqui será trazido. E que possamos utilizar todos os ensinamentos que aprenderemos hoje em nossa vida, para que possamos evoluir um pouquinho mais a cada dia e sermos pessoas muito melhores para nós e para os nossos próximos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agora, galerinha, vamos assistir a um vídeo de uma historinha bem legal? Vamos lá? Até já! O problema da tentação. O educador, em aula, tentava explicar aos meninos que o móvel das tentações reside em nós mesmos. Contudo, como os aprendizes mostravam muita dificuldade para compreender, ele se fez acompanhar pelos alunos até ao grande pátio do colégio. Aí, chegando, mandou trazer uma bela espiga de milho e perguntou aos rapazes: qual de vocês desejaria devorar esta espiga tal como está? Os jovens sorriram zombeteiramente e um deles exclamou: ora vejam, quem se animaria a comer milho cru? O professor então mandou vir à presença deles um dos cavalos que serviam à escola. Instalou alguns obstáculos à frente do animal e colocou a espiga ao dispor dele, sobre pequena mesa. O grande equino saltou lépido os impedimentos e avançou guloso para o bocado. O professor benevolente e amigo esclareceu então, bondosamente, ante os alunos surpreendidos. A tentação nos procura segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Quando cedemos a alguma fascinação indigna, é que a nossa vontade permanece fraca diante dos nossos desejos inferiores. As forças que nos tentam correspondem aos nossos próprios impulsos. Não devemos imaginar ou querer aquilo que desconhecemos. Por esse motivo, necessitamos vigiar o cérebro e o coração, a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam o pensamento. E terminando, afirmou: as situações boas ou más, fora de nós, são iguais aos propósitos bons ou maus que trazemos conosco. Olá, galerinha do GEAL! E aí, gostaram da nossa historinha de hoje? O tema do nosso estudo é Vontade como Potência da Alma. E o nome da nossa historinha é O Problema da Tentação. Vamos conversar sobre como nós vamos aprender através da nossa história o que significa vontade? O educador da história começa falando sobre tentação. Mas vocês sabem o que é tentação? Segundo o dicionário, tentação é o desejo ou impulso forte de querer algo, de querer alguma coisa. Geralmente, a tentação está linkada a algo que não vai nos fazer bem, que não é muito bom para a nossa vida, sabe? E aí, o educador começa explicando que as tentações moram dentro de nós mesmos. Quer dizer, fazem parte da nossa existência, do que nós temos dentro de nós. E para explicar melhor, ele oferece uma espiga de milho ainda crua aos seus alunos. Mas eles não aceitam, vocês lembram?
eles dizem que está crua. Imagina só, comer uma espiga de milho crua pode até quebrar um dente, não é verdade? E é neste momento que ele pede para trazerem o cavalo que pertence à escola. Ele coloca a espiga de milho sobre uma mesa, mas coloca alguns obstáculos antes da mesa para dificultar a chegada do cavalo até a espiga. Mas o cavalo salta e, com toda a força de vontade que ele tem, consegue pegar o milho. E é assim que o educador consegue explicar que a tentação se apresenta para nós de acordo com o que nós temos dentro de nós mesmos. Se nós cedemos a alguma tentação, é porque os nossos desejos, o que nós estamos querendo, ainda está muito linkado aos sentimentos inferiores. Ou seja, nós temos sempre dois lados, o lado do bem e o lado do mal. E se essa tentação, essa coisa que não é muito legal para a nossa vida, se apresenta para nós e nós queremos muito, é porque está ligado a este lado ainda pouco evoluído. Mas nós precisamos lembrar que nós temos algo muito valioso na nossa caminhada, que é o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz com que nós possamos decidir o que nós queremos fazer. Então, nós podemos sempre decidir o lado do bem ou o lado do mal. E para isso, nós também temos uma outra ferramenta, que é o vigiar e orar. Ou seja, vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes e sempre orar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que eles nos guiem no caminho do bem e do belo. Nós temos sempre ajuda. Nós nunca estamos sozinhos. E por este motivo, para fortalecer a nossa vontade vigorosa, nós podemos sempre pedir ajuda aos bons espíritos durante a nossa caminhada. Com isso, as situações boas ou más que vão se apresentar durante a caminhada vão ser para nos testar e vai depender da nossa força de vontade escolher o bom caminho. Na literatura espírita, existe um livro de nome O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É de Leon Denis. E ele fala o seguinte. Em um capítulo que fala sobre as potências da alma, Leon Denis diz que a vontade é a maior de todas as potências. É uma ação comparável a um imã. É uma vontade de viver e de desenvolver em nós a vida. Ele diz ainda que é pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. Ou seja, nós traçamos um objetivo, traçamos uma meta para alcançá-lo e com vontade vigorosa, que essa potência da nossa alma, que faz parte de nós, é que nós vamos caminhando com muita força de vontade para atingir o nosso objetivo. Então, galerinha, nós podemos e devemos utilizar essa vontade, esta potência vigorosa da nossa alma, para desenvolver o nosso lado intelectual, que é importante para que nós possamos crescer, estudando e aprendendo cada vez mais. Mas também para desenvolver os bons sentimentos e as virtudes que Jesus quer que nós desenvolvamos dentro de nós para chegar um pouquinho a cada dia mais próximo dele e do bem. E é assim, através da vontade, essa potência da alma, que nós vamos iluminando o nosso ser. Nós vamos cada vez mais melhorando e evoluindo. E com certeza conseguiremos sair vitoriosos desta nossa encarnação como pessoas melhores. Então é isso, galerinha. Um beijo no coração de todos. E tchau, tchau. Se as estrelas em teu céu já não brilham mais,
esse imenso véu a envolver-te, como se em tua mente tudo fosse sombra e dor. Se como cada dia teu tornasse a tua dor maior, será o momento de buscar nova compreensão, outra visão do teu sofrer, que te ensina a cada dor sentida, educando-te a emoção. Então verás a vida assim, a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, o otimismo de que a paz virá. E a todo instante lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. Será o momento de buscar nova compreensão, outra visão do teu sofrer, que te ensina a cada dor sentida, educando-te a emoção. Então verás a vida assim, a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, o otimismo de que a paz virá. E a todo instante lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. Boa noite. Sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Estou aqui para dar as boas-vindas, para que todos se sintam acolhidos,
da nossa reunião virtual do Centro Espírita Miguel. Nós hoje teremos uma palestra proferida pela nossa companheira Cristiane Pedrosa e o tema será Definindo, Entendendo e Compreendendo a Erraticidade. Temos a certeza que aprenderemos muito com essa explanação da nossa companheira, preparada certamente com todo carinho. Queremos solicitar a todos que, ao final desses momentos de reflexão, possam dar o seu like para que nós tenhamos assim a possibilidade de ter uma continuidade de utilização desse canal. Também sugerimos que possam acessar aqui na descrição do vídeo as informações referentes ao centro e também o jornalzinho mensal que a casa disponibiliza, contendo várias informações a respeito das diversas atividades, campanhas e atendimentos realizados pela Casa Espírita. Então, desejamos uma boa noite de estudo e reflexões para todos. Sintam-se sempre acolhidos, embora virtualmente, certamente estamos em comunhão com a espiritualidade da casa. Um grande abraço. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Palavras de mãe. Sou mãe de seus serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, elevamos o nosso pensamento para agradecer pela oportunidade de dedicarmos esse momento
ao aprendizado dos ensinamentos cristãos espíritas, para buscarmos uma vivência mais equilibrada nessa reencarnação. Hoje, especialmente, queremos te rogar pela nossa companheira Cristiane Pedrosa, palestrante que irá compartilhar os seus estudos e reflexões sobre um tema que contribuirá para ampliarmos o entendimento da vida espiritual. Desejamos que os bons espíritos possam envolvê-la e a sua família em luz, harmonia e serenidade. Gratidão à querida companheira, a todos os espíritos que a envolveram nessa tarefa e a ti, Jesus, nosso companheiro, guia e modelo de todas as horas. Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Cristiane Pedrosa. Tenho aqui a incumbência hoje de trazer para vocês, uma palestra, uma preleção em torno do tema definindo, entendendo e compreendendo a erraticidade. Para começar, é interessante a gente pensar nesse tema em si, que me foi dado, me foi sugerido pelo Departamento Doutrinário da Casa, e a primeira coisa que eu fiz foi pensar a respeito. Será que temos alguma diferença entre entender e compreender? Entender e compreender são sinônimos, mas modernamente, as pessoas que tratam de comunicação, e principalmente de comunicação não violenta, vão nos trazer que o entendimento tem a ver mais com raciocínio lógico e a compreensão com a inteligência emocional, com a experimentação, com a vivência e até mesmo com o acolhimento daqueles itens que nos são trazidos. Então, nós vamos hoje ter por objetivo definir, entender racionalmente e compreender emocionalmente o que quer dizer a erraticidade. Para tanto, nós vamos nos utilizar não só do Livro dos Espíritos, mas principalmente, retomando a nossa página de abertura, nós vamos nos guiar a partir da trajetória do Espírito de Maria de Nazaré, que nos inspira em diversas tarefas da casa. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, para alcançar os aspectos emocionais, nós vamos buscar exemplificar a partir de Maria de Nazaré, principalmente quando ela nos instrui a seguir Jesus, a caminharmos junto com o Mestre. Sobre o qual vamos tratar hoje está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma obra basilar da nossa doutrina espírita, que se divide em 4 partes. Na parte 1, ele trata das causas primeiras. Na parte 2, do mundo espírita ou dos espíritos. A parte 3 vai falar das leis morais. E a parte 4, das esperanças e consolações. Nós hoje vamos procurar conhecer mais de perto o mundo dos espíritos.
Especificamente, vamos tratar do capítulo 6, que é o que fala sobre os espíritos errantes que envolvem as questões de 223 a 233. Não necessariamente nós vamos ler todas as questões, então é importante que vocês possam aprofundar esses estudos em casa, né? No momento, nós vamos pincelar algumas questões, mas vamos abordá-las ao longo do conteúdo que trouxemos hoje. Vamos lá. Morri. E agora? Será que a gente deve caminhar pela vida pensando que a morte é o fim de tudo? Quando nós, espíritas, sabemos que, na verdade, morrer é voltar para casa? E que nós estamos em constante movimento entre a terra e o céu? Logo, nós que somos reencarnacionistas, o que significa que somos espíritos vivendo uma experiência na carne. E desencarnar, morrer, na verdade, quer dizer voltar para casa. Por isso, a título de definição, é importante revermos a questão 224 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? É um espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Mas será que a gente desencarna e fica lá numa fila esperando as senhas da reencarnação? Esperando voltar? Então, será que espírito errante é todo aquele de que desencarna? Desdobrando essa questão, há subquestões, e na 225 e na 226 também, nós vamos compreender que, primeiro, há diversos graus evolutivos dos espíritos errantes. Há uns mais, outros menos evoluídos. E, na verdade, a erraticidade seria o estado natural, uma vez que somos espíritos, lembro mais uma vez, vivendo uma experiência na carne. E que essa passagem na carne é transitória, passageira. Contudo, nem todos os espíritos desencarnados são espíritos errantes. Errantes são somente aqueles que ainda apresentam necessidade evolutiva da reencarnação. Portanto, os espíritos puros não são errantes, uma vez que não reencarnam por necessidade evolutiva. Mas o que nós fazemos quando não estamos na carne? Gozamos dos benefícios do céu ou padecemos as dores do inferno? Muito provavelmente você que é espírita de carteirinha respondeu que vai para nosso lar. Interessante refletir que nosso lar é uma colônia espiritual que paira sobre a cidade do Rio de Janeiro, que foi descrita pelo espírito André Luiz em uma obra mediúnica que foi narrada a Chico Xavier lá em 1943 e publicada em 1948. Nosso lar está localizado no umbral. Nosso lar é apenas o primeiro dos títulos que compõem uma coleção de 13 livros que trata da vida no mundo espiritual. Eles foram ditados pelo espírito André Luiz a Chico entre 1944 e 1968. E com relação a esse livro, nós vamos ver que Emmanuel ressalta no seu prefácio o seguinte: o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor.
Nesse livro, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a nossa própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Ele vem nos lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Bem, gostaríamos de trazer todo esse arcabouço dos livros de André Luiz, mas o nosso tempo é curto. Mas eu gostaria de lembrar que na casa nós temos estudos mais aprofundados acerca da obra de André Luiz. E eu recomendo, inclusive, não falto por nada aos meus estudos de André Luiz, que fazem muita diferença na nossa caminhada encarnada e na preparação para o nosso desencarne também. A trajetória do desencarne de André Luiz nos elucida diversas questões. Mas é Kardec que pergunta aos espíritos se seremos como espíritos errantes felizes ou infelizes. E os espíritos respondem: seremos mais ou menos felizes ou infelizes de acordo com os nossos méritos. Sofreremos paixões cuja essência conservamos. Ou seremos felizes segundo sejamos mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade. Mas não é sempre que vai ser permitido a ele reencarnar-se como seria do seu agrado. E reencarnar é uma necessidade para poder evoluir e melhorar. É uma busca do espírito. Logo no início do livro de André Luiz, ele vai parar no umbral. Mas vocês sabem o que é umbral? Lísias quem explica André Luiz que o umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais. É uma espécie de zona purgatorial, aonde queimamos a prestações, aquele material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Quer dizer, o espírito vem, ele reencarna com uma missão a cumprir, com algo a aprender, com diversas coisas que precisa fazer para melhorar. E quando desencarna, em débito com a própria consciência, esse peso na consciência o arrasta para regiões umbralinas. Umbral significa portal, Então não é raro que tenhamos espíritos à porta de nosso lar sem conseguir adentrar. De fato, é uma das cenas bastante comuns narradas no livro. André Luiz mesmo, parando nas regiões umbralinas, padeceu durante diversos anos ali. E é ele que nos relata que foi finalmente socorrido quando conseguiu entrar em prece e o quanto a oração lhe valeu. E ele nos diz assim: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu. Emissário dos céus, um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir:
quem sois, generoso emissário de Deus? E o benfeitor bondoso respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E foi nesse momento que ele, conseguindo encontrar em si a esperança da rogativa e da prece, que ele foi finalmente amparado. E há equipes de socorristas que caminham sempre no umbral para poder auxiliar aqueles que já se encontram, em possibilidade de serem resgatados e acolhidos. Então, que aquele que fora um médico famoso sanitarista na cidade do Rio de Janeiro se coloca como paciente e aprendiz naquela colônia espiritual, revê e aprende em todos os processos pelos quais passa, descobre um mundo novo que vem nos relatar e se modifica e progride e estuda e trabalha e se renova. Também nos descreve a colônia espiritual de nosso lar. Ele diz que é essencialmente de trabalho e realização e que divide-se em 6 ministérios orientados, cada qual por 12 ministros. Lá temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros, ou seja, os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, são aqueles que nos aproximam das esferas da Terra. E os 2 últimos, o da elevação e da união divina, são aqueles que nos ligam ao plano superior, visto que a cidade espiritual é uma zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, aonde os irmãos resgatados são primeiramente socorridos. E os mais sublimes estão no da União Divina, aonde Clarencio, aquele que resgatou André, é um dos ministros do auxílio. Então, uma bela imagem de nosso lar nos dando conta dos ministérios e da governadoria que fica no meio, uma cidade planejada. Sempre me lembro de Brasília quando vejo esse plano aqui. É claro que os desenhos são diferentes, mas a questão do planejamento dos prédios me lembra muito a nossa capital. Eu gosto muito de pensar que esse ministério da elevação, ele nos dá conta de que é necessário mantermos os pensamentos elevados. Eles nos ajudam a manter a ambiência da cidade de nosso lar, porque ela está numa zona umbralina, para que ela não seja enfraquecida e para que essas muralhas fiquem ali cuidando daqueles que estão se restabelecendo, que estão se regenerando, que estão buscando, então, melhorar-se. É algo para que possamos pensar também. De que temos aí a refletir é que quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. Quem explica isso a André é Lísias. Ele diz a respeito do alimento do amor que acontece quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, e seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento. Da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva, e quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará.
Assim como quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Ou seja, nós nos encontramos nos lugares aonde plasmamos. A ambiência que nos cerca quando estamos encarnados, ela dá conta daquilo que nós emanamos. E muito mais assim será quando desencarnarmos. Ao desencarnarmos, nós vamos nos deparar com nossa própria consciência, sem ter como fugir de quem nós realmente somos. Emmanuel, quem nos lembra no livro Pensamento e Vida, logo no início, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem a vida e o pensamento do nosso Pai. Nesse mesmo livro, dentre os diversos capítulos que Emmanuel nos apresenta nessa cartilha da vida, de preparação para a vida e para a morte, no capítulo 29, ele nos diz assim: sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso, guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Então, Emmanuel nos lembra que, ao desencarnarmos, precisamos fazer um esforço para deixar aqui as paixões que são próprias da carne, né? Mas nós somos herdeiros daquilo que cultivamos ao longo da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas ações, daquilo que sentimos, e tudo isso levamos para a vida após a morte. Tanto as nossas paixões quanto os nossos desprendimentos, as nossas sabedorias ou os nossos aprendizados e as nossas ignorâncias. Assim, ele continua dizendo que os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas, ou seja, fazendo, refazendo, repetindo e ainda mais uma vez. Assim, as classes são vastos setores de trabalho específico aonde plasmamos, por intermédio de longa repercussão, os objetivos que nos são peculiares naqueles que compõem. Assim, em todas as escolas de formação que existem aqui na Terra e também na espiritualidade, veremos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo de estudo, fixando neles personalidade particular para determinados fins, sob o alicerce da reflexão mental sistemática em forma de lições persistentes e progressivas. Ou seja, nós aprendemos tudo aquilo que devemos realizar quando reencarnarmos. Nós tentamos vir aqui e reencarnamos para que possamos realizar aquilo que já viemos preparados para fazer.
É por essa razão, nos diz Emmanuel, que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Morrer, então, é olhar no espelho, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo da sombra, ou nos transferindo de plano, melhorando o clima de nossos reflexos que estão ajustados no bem, avançando assim em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Esse é um livro muito importante para que possamos entender que a diferença entre estar encarnado e estar desencarnado é porque quando você se despe do corpo físico, você não tem mais para onde fugir. Você vai finalmente olhar para si mesmo e se ver e se perceber como é. E como eu disse no início, nós voltamos a buscar em Maria de Nazaré a compreensão mais profunda de tudo isso que nós vimos de forma mais técnica e lógica, a partir do sentimento dessa grande mãe que nos acolhe a todos. Quando Judas Iscariotes desencarnou, motivado pela culpa, pela traição que houvera cometido a Jesus de Nazaré, ele foi para o Vale dos Suicidas. E em algum momento, quando Maria também desencarnou, vai ter com ele. E é Maria Dolores quem nos narra essa passagem que toca profundamente os nossos corações, em forma de poesia. A poesia recebida pelas mãos de Chico Xavier e intitulada Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir, a vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros,
Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pense e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarrara de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de que presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. E é envolvido pelas suaves vibrações da amorosa mãe de Jesus que nós deixamos essa reflexão final de que aqui estamos em aprendizado para que possamos voltar para a vida verdadeira, a nossa vida que nos espera, aonde continuaremos aprendendo e aonde olharemos para nós como de fato somos, sem disfarces. E por isso, amigos queridos, que possamos nos lembrar dos muitos necessitados que ainda jazem na dor e no sofrimento, mas que possamos, ao final dessa preleção de hoje, pensar em Maria de Nazaré e todos aqueles que atuam no socorro aos irmãos, sentindo as suaves vibrações da ambiência que nos traz Maria e que nos trazem os seus trabalhadores e socorristas. Vamos sempre pensar na erraticidade como um momento de refazimento do espírito, aonde ele conscientemente encara a si mesmo e busca refazer-se para recomeçar o aprendizado na Terra. Muitas vezes aprende mesmo quando desencarnado, mas continuará as suas provas e o seu aprendizado aqui na Terra, repetindo até que tenha consciência de que pode realmente agir sem cola, sem medo, tendo por bandeira a caridade e a transformação de si mesmo, nessa tarefa de aprimoramento espiritual que nos levará um dia a sermos seres crísticos. E é claro que, percebendo a imagem de Maria de Nazaré e de todos esses espíritos que trabalham no socorro aos irmãos mais necessitados, o nosso coração se compraz de alegria e que possamos, no final dessa noite de trabalho, de estudo, de reflexão, vamos dizer assim, porque o estudo propriamente se dá nos cursos, onde podemos tirar dúvidas e nos aprofundar. Então, que possamos findar
refletindo em torno da presença de Maria e de toda a sua falange de trabalhadores que socorrem os irmãos mais necessitados, enviando os melhores fluidos através da prece que transforma, e que essa nossa prece hoje possa ser mais uma vez direcionada a partir da pena de Chico Xavier, que foi inspirado, que foi aquele que traduziu o pensamento de Amaral Ornelas, no livro Parnaso de Além Túmulo, quando nos diz: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, e é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, meus irmãos, que possamos todos unidos pensar que a erraticidade é algo pelo que todos nós passaremos e que possamos caminhar junto com Maria de Nazaré, cobertos por esse manto divino de amor, de esperança, elevando os nossos pensamentos sempre a ela e também para todos aqueles que cuidam de nós e que torcem por nós para que consigamos caminhar sobre a terra, fazendo bem, nos alinhando e nos reequilibrando, e que possamos passar sempre pela erraticidade, aprendendo também para que possamos, na roda das reencarnações, a cada vez estarmos melhores e que sejamos a cada passo mais eficientes na nossa tarefa de aprimoramento de nós mesmos e de auxílio dos irmãos mais necessitados. Muita paz a todos e boa noite. Estes momentos de paz que te sentimos aqui, tem vibrações na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor.